meu querido estudante, minha querida estudante, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o continente europeu. Lembrando que quem está estudando o continente europeu são os meus alunos do oitavo ano, dos oitavos anos lá da escola ESA, no município de Iguape, tranquilo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre os aspectos humanos do continente europeu. Numa aula anterior, e você pode procurar aí no canal, nós falamos sobre aspectos demográficos do continente europeu. Hoje nós vamos falar sobre outros aspectos, como migrações, urbanização e assim por diante. Vamos lá então. Então agora nós vamos falar sobre as migrações internacionais no continente europeu. Até a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu ali de 1914 a 1918, o continente europeu foi um continente que passava por um processo de emigração. O que é esse processo de emigração? É quando muitas pessoas saem do continente europeu e vão para outros lugares. Então, qual era o destino dessas pessoas? As colônias europeias, Ali, por exemplo, principalmente a América, a África, a Austrália, alguns países, da Ásia, alguns lugares mais retirados ali da Ásia. Então, até a Primeira Guerra Mundial, esse fluxo era de emigração. Depois da Segunda Guerra Mundial, esse fluxo se inverteu. As pessoas passaram a imigrar para o continente europeu. Por que essa mudança, O continente europeu ele vai agora se desenvolver após a Segunda Guerra Mundial, se reerguer, vamos dizer assim, depois da catástrofe da guerra. E aí ele agora proporciona boas condições de vida, qualidade de vida muito boa para quem mora lá. Então a Europa começa a receber uma grande imigração. No final do século XX, essa imigração ela começa a se diversificar. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, geralmente as pessoas que vinham para a Europa eram pessoas que habitavam aí nas colônias, nas antigas colônias europeias, e agora tinham interesse em habitar no continente europeu especificamente. Após aí, no final do século XX, com a queda aí do Muro de Berlim, com o fim do socialismo, esse fluxo ele passou de imigração para a Europa, ele passou a se diversificar. E o fluxo imigratório dentro da própria Europa também começou a acontecer, Pessoas saíam ali da Alemanha procurando outros países, Grécia, Países como esses começaram países ali da extinta União Soviética, começaram a procurar outros países da Europa que oferecessem ali maior qualidade de vida para eles. No início do século XXI, começou um grande problema com as imigrações ilegais, E um destaque, para os imigrantes, geralmente são de países muito pobres, de regiões ali, principalmente da África e da Ásia, Nós temos aí na apostila de vocês, os alunos aí da escola ESA, no material ângulo, tem aí o exemplo do Estreito de Gibraltar. A população da Espanha, a população imigrante da Espanha, era cerca de 700 mil pessoas no início dos anos 2000. E depois, com o passar dos anos, chegou a 6 milhões e meio de imigrantes, certo? Então esse aumento se dá pela facilidade que eles tinham de chegar ali no continente europeu de maneira ilegal. Também são chamados os imigrantes indocumentados, certo, pessoal? Então, basicamente, o processo de imigração na Europa, eles têm essas 4 etapas aqui e que vocês precisam compreender. Tranquilo? Aguarda um minutinho que eu volto já já. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre crescimento populacional. Às vezes você pode se perguntar, poxa professor, mas a gente já não falou na aula passada? Na aula passada, na realidade, nós falamos sobre crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo? Vamos relembrar? Crescimento vegetativo é uma taxa que nós chegamos ao conhecimento dela através de calcularmos aí a taxa de natalidade, ou seja, as pessoas que nascem,
subtraindo as pessoas que morrem num determinado local, beleza? E o crescimento populacional, qual que é a diferença? Porque o crescimento vegetativo, ele também é conhecido como crescimento natural, ou seja, das populações, das pessoas que nascem naquele país. O crescimento populacional, ele leva em conta o crescimento vegetativo mais a migração líquida. Então, o que é isso, a migração líquida? A migração líquida, nós chegamos ao conhecimento dela quando nós subtraímos, nós pegamos os imigrantes, né, as pessoas que entraram num determinado país, e subtraímos ali os emigrantes. Então, chega a taxa de migração líquida, ok? No continente europeu, nós já sabemos, já vimos na aula passada, que o crescimento vegetativo é baixo, né? Então, há pouco nascimento, né? Há uma taxa muito pequena de nascimentos ali, de crescimento natural naquele continente. Porém, lembra que eu falei que a imigração ela é crescente? Então, por causa dessa imigração constante, né, das pessoas para a Europa em busca aí de qualidade de vida, em busca de melhores condições de vida, o crescimento populacional da Europa tem se mantido aí de certa forma estável, né? E grande parte desse crescimento populacional se deve à imigração, tá? Levando em consideração que eu já falei que o crescimento vegetativo em si é pouco. O que isso vai refletir? A população nativa daquele local mesmo vai diminuindo ao longo do tempo. Isso vai gerando uma série de conflitos, né? Conflitos aí étnicos, conflitos sociais. Nós vemos aí que aumentam os casos de xenofobia, porque conforme nascem poucas pessoas ali, isso eu já expliquei em outras aulas, o que vai acontecer? A mão de obra vai ficar escassa. E geralmente os nativos, eles não ocupam as vagas ali que precisam de pouca especialização. E aí esses imigrantes chegam e são aí contratados para trabalhar geralmente no braçal, né? Que a gente chama aí o serviço pesado, ok? Então eu coloquei aqui no quadro, grande parte desse crescimento populacional acontece por causa desse processo, desse fluxo de imigração, ok? Ó, nós temos então na Europa baixo crescimento vegetativo versus aí o aumento nas taxas de imigração. O que isso causa, né? Causa aí altas taxas de desemprego, porque esses imigrantes eles chegam, passam a ocupar as vagas que na realidade, né, em termos aí, seriam para os nativos, mas os nativos muitas vezes não querem ocupar essas vagas porque elas são vagas que pagam pouco, não necessitam de especialização. E aí, muitos desses imigrantes acabam não conseguindo nenhum tipo de trabalho e passam a ser marginalizados. Lembrem que eu já falei para vocês que marginalizado não significa criminoso, tá? Marginalizado, no conceito da geografia, é de estar à margem da sociedade, ou seja, não ter o direito, não ter a condição de exercer a sua cidadania onde quer que esteja, ok? Pessoal, sobre esse assunto, eu gostaria de indicar, eu sempre gosto de indicar filmes, né? E eu tenho um filme muito legal que eu queria que vocês vissem, se passa na França, chama o filme Sementes Podres, tá no Netflix. Eu acredito que alguns de vocês já tenham assistido, mas vale a pena assistir de novo e olhar por esse prisma. Ali tem uma série de conflitos ali étnicos e também tem questão dos imigrantes marginalizados, beleza? Aguenta só um pouquinho que eu vou para a próxima lousa e já volto já. Então vamos lá, pessoal, vamos finalizar essa aula aqui. Então, agora nós vamos falar sobre o aumento do padrão de vida do continente europeu e as suas consequências. Então, como o continente europeu, nós já sabemos, é um continente desenvolvido, né? A maioria dos seus países ali apresentam altos índices de desenvolvimento humano. Isso gera o quê? O primeiro ponto que nós vamos falar é o aumento da expectativa de vida, ou seja, né, há uma expectativa de que as pessoas vivam mais, né, de que as pessoas tenham uma vida mais longa. E isso vai trazer a consequência do segundo ponto, o envelhecimento populacional, né? O envelhecimento populacional, ele é caracterizado, quando você vê ali uma pirâmide etária, você vai ver que a base da pirâmide etária ela vai ser estreita
E as faixas acima de 50 anos, elas vão ser mais largas. Então a Europa está passando justamente por esse processo. O estreitamento na base da sua pirâmide etária e o alargamento nas faixas acima de 50 anos. Isso tem uma série de consequências, né, gente? Como nós já vimos lá no primeiro bimestre sobre os problemas dos países desenvolvidos, né? Não falamos especificamente da Europa, mas aí nós vimos que o envelhecimento da população, ele faz com que o país perca força de trabalho, força de mão de obra, beleza? Aí nós temos também a questão do PIB per capita, né? O PIB per capita do continente europeu é um PIB per capita muito alto. O que é o PIB per capita? É um cálculo que se faz de tudo aquilo que o país produz e se divide pelo número de habitantes, certo? Então, quanto mais alto o PIB per capita, presume-se, tá? Prestem bem atenção, presume-se que a sua população ganhe mais dinheiro. Só que esse cálculo, como nós já vimos lá em sala de aula, esse cálculo ele pode esconder as desigualdades sociais, certo? Ele tem que ser associado a uma série de outros cálculos, né? O índice de Gini, o IDH, para se conseguir refletir mesmo uma melhora, né? Uma melhora na qualidade de vida da sua população. Os países com menor PIB per capita do continente europeu são os países da porção ali oriental, que eram ex-países pertencentes ali ao socialismo, tranquilo? E nós temos também, vamos falar também sobre a urbanização elevada, né? Como a gente sabe, o continente europeu é o berço da Revolução Industrial e, como eu sempre falo, Revolução Industrial, industrialização e urbanização andam juntinhas, tá? Então, como eles foram ali um continente que sediou ali a Revolução Industrial, aconteceu que as cidades se formaram ali primeiro. Preste atenção que urbanização, pessoal, taxa de urbanização não significa somente morar em cidade, mas ter ao seu dispor uma série de benefícios, como saúde, né? Acesso à saúde, acesso à educação, saneamento básico. Isso faz com que volte lá onde se falou, no aumento da expectativa de vida. Geralmente países que têm uma grande taxa de urbanização, uma grande taxa de urbanização do seu território, eles vão ter também maior expectativa de vida quando isso acontece em continentes desenvolvidos, em países desenvolvidos, beleza? E aí, por último, a diversidade étnica no continente europeu. Pessoal, é muito importante, tem na apostila de vocês um texto que fala: não confunda etnia com raça, não existe outra raça, raça é uma só, raça humana, certo? Então nós, seres humanos, fazemos parte de diferentes etnias. Essa diversidade étnica do continente europeu, ela é muito o que contribuiu muito para ela foram os processos históricos, né? Então a queda de impérios, né? Ou a conquista ali do Império Romano, muitas vezes por outros povos, né? Nós temos ali os povos eslavos, nós temos a maioria dos povos, né, das etnias, são etnias de língua indo-europeias, né? Então nós temos uma variedade de povos, além dos fluxos migratórios mais recentes. Por exemplo, né, quando nós tivemos aí a diáspora judaica, uma série de judeus estava espalhado por todo o continente europeu. Isso é muito interessante de se observar, beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me procurem, me chamem no WhatsApp, que nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe vocês. Estou com muita saudade. Fui!